Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o apóstolo Eliseu Lustosa e você é muito bem-vindo no meu canal e muito bem-vindo aqui na minha página no Facebook. Meus queridos, eu quero desafiar você para entrar conosco aqui em um propósito de oração. A pergunta que eu te faço já no início desse vídeo: você conhece os anjos dos Salmos 91? Quem eles são? Para que eles servem? São perguntas que eu vou responder para você aqui neste vídeo. E é lógico que eu não vou me deter apenas em falar sobre os anjos dos Salmos 91. Eu vou te dar exemplo aqui de muitos outros da Bíblia. Qual é a função destes seres, irmãos? Você vai entender que é um instrumento isso. Eu vou te dar aqui códigos, revelações riquíssimas para edificar você e eu tenho certeza que haverá muitos milagres na sua vida quando você entender e exercitar esta palavra que eu vou ensinar aqui para vocês. Jesus, ele contava que prudente é o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Você lembra-se dessa parábola? E qual é a revelação da parábola? Jesus, ele mesmo diz depois, que é o homem que ouve e pratica. Você é essa pessoa que ouve e pratica? O que eu vou convidar você para entrar é um propósito de oração de prática. Nós vamos praticar a palavra durante 21 dias. E nesses 21 dias, Deus vai fazer milagres na sua vida amorosa, financeira, sentimental, na sua família, na sua saúde, no seu ministério. Com a ajuda destes seres espirituais, os anjos ministradores. Você quer toda essa informação? Você quer participar dessa campanha conosco? Então fique até o final deste vídeo, porque no final, logo após eu te dar esses versículos aqui, nós iremos fazer uma oração abrindo esta campanha. E aí eu te dou mais informações sobre esse propósito. Tá bom? Então, vamos lá. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, inclusive para você receber as notificações de todos esses vídeos que nós iremos postar aqui no canal. E quando você se inscrever, ativa as notificações e seleciona lá assim, ó, receber todas as notificações, tá bom? Para que o YouTube possa notificar você quando a gente postar um vídeo ou até mesmo quando a gente entrar em lives aqui, ok? Se você está no Facebook, é a mesma coisa. Segue a nossa página, curta a nossa página, ative as notificações da página para você estar acompanhando este e outros conteúdos que nós postamos aqui, ok? E lógico, ó, já marca o seu joinha, o seu gostei, deixe seu like, a curtida nesse vídeo aqui agora, faça isso porque vai muito nos ajudar. Com certeza você tem que compartilhar com outras pessoas. Compartilhe aí com 5, com 6, com 7, com 10 pessoas se você pode. Nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook, chama as pessoas para entender sobre os anjos ministradores e participar dessa campanha, que vai ser bênção de Deus para a tua vida. Você vai ver que vai ser algo poderoso, tá bom? Então, faça isso agora. Meus queridos, eu vou começar aqui lendo. Eu vou ler vários versículos, eu vou tentar ser bem dinâmico para não ficar enrolando muito, tá? Mas é lógico que se trata de um comentário bíblico aprofundado, então vai levar um tempinho para você absorver todas essas revelações. Sempre eu indico aqui para os irmãos que assista 2 vezes, 3 vezes. Quanto mais você assistir, mais revelação você terá. E aqui eu não vou colocar todas as referências, não. Aqui eu selecionei algumas para a gente estudar, absorver, orar. E a partir do próximo vídeo, no segundo vídeo, é só exercício de oração baseado nisso daqui que a gente vai estudar, ok? Então vamos lá. Hebreus capítulo 1,
versículo 13 e 14, que diz assim, ó: E qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? É uma pergunta. Aí, a continuação da narrativa é assim, ó: Não são porventura todos eles espíritos ministradores? É interessante, deixa eu fazer uma pausa aqui, interessante você lembrar que nos Salmos de Davi traz essa expressão, essa referência, né? Assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo dos meus pés. Escabelo dos pés é um banquinho que o rei usava para colocar os pés e descansar. Então, aqui dá um entendimento do quê? De humilhação. Pegar o diabo, seus demônios, os inimigos e colocar ali como um banquinho e ficar curtindo ali, tá? É basicamente isso. Aí, olha o que o escritor aos Hebreus diz, falando dos anjos: porventura, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aqui já mostra o papel, a função, a missão, o propósito dos anjos nas nossas vidas. Eles são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, todo crente, todo cristão. Você consegue entender isso? Eu anotei desses versículos aqui, eu anotei 1, 2, 3 palavras no original grego. A primeira palavra que eu anotei aqui é a palavra servir. Eles vão servir. Esses anjos, eles servem. É interessante que nós encontramos no grego a palavra diaconia, tá? Que vem também do termo diácono. Significa um servo voluntário. E quando se fala de um diácono propriamente dito, né, que é uma das funções de muitas igrejas, os diáconos, significa aquele que serve à mesa. Então, os diáconos, aqueles que servem à mesa. Mas no original traz a ideia de um trabalhador. Naquela época era muito comum chamado de escravo, só que esse era um escravo voluntário. Era uma pessoa voluntária. Então o diácono era um servo voluntário, ele não tinha remuneração, ele não tinha salário, ok? Figuradamente, a palavra diaconia, no sentido figurado, traz o entendimento, sabe de quê? Olha aqui, aquele que faz os preparativos. Olha o que os anjos fazem, eles começam a preparar, eles fazem os preparativos. Então não é heresia minha dizer que os anjos do Senhor estão preparando a bênção para trazer ou para liberar sobre a sua vida. Eles têm essa função. Eles fazem serviços. Olha o figurado, o sentido figurado da palavra. Eles executam missões. Eles prestam socorro, prestam ajuda. Eles são suporte. Eles servem como suporte. E também essa palavra no sentido figurado significa prestar um atendimento. Você não precisa de um atendimento? Você não precisa que as suas orações sejam respondidas? Então, os anjos, eles prestam este atendimento. Não é à toa que Jacó, quando ele tem o sonho, né, que é uma visão, ele vê anjos subindo e descendo. Eles sobem na escada para levar as suas palavras, as suas orações. E depois eles voltam com o recado, com a resposta, com a bênção, com o milagre, com a cura, com a libertação, com a transformação, ou até mesmo eles vêm para guerrear, para batalhar. Não é verdade? E pode-se dizer que ele é, ou eles são,
administradores. Um anjo ministrador é como um ministro, alguém autorizado para fazer tal serviço. A segunda palavra que eu anotei aqui no meu esboço para falar dos anjos ministradores é a palavra salvação, tá? Eles vieram para servir aqueles que hão de herdar a salvação. A palavra salvação aqui significa muitas coisas, como na maioria dos versículos do Novo Testamento. No caso aqui a palavra é sotéria, tá? Palavra grega sotéria. A palavra salvação significa bem-estar, significa prosperidade, significa libertação, significa preservação, significa segurança e a salvação no quesito da vida eterna. Mas você percebe que a palavra salvação, ela não é só uma coisa, né? Essa palavra, inclusive, que é a palavra sotéria, vem do termo grego sozo, que significa salvar, resgatar. Vai que a tua fé te curou. É a mesma palavra aplicada muitas vezes para cura, quando Jesus curava as pessoas. Então, sozo, tá? E tem outras palavras também. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para você. Lucas 8. Quando Jesus curou as mulheres de espírito maligno, já não é mais a palavra sozo. Lá é a palavra terapeuo, no grego, que é, para o português, terapia. Atos repetitivos. A palavra terapia significa atos repetitivos. Por que eu acredito em campanha? Porque são atos repetitivos. São doses, são sessões de oração, de busca, de intensidade. E o exercício que você faz traz resultados. Então você vê que muda a palavra porque muda o entendimento no original. Jesus curou aquelas mulheres, então, através de uma terapia, de atos repetitivos. Ou seja, não foi um milagre instantâneo, foi doses e doses de ministrações. Você consegue me entender? Amém? Já marcou o joinha, o gostei, o like nesse vídeo? Tá interessante. Depois dessa introdução, eu vou sair disparando lendo versículos para a gente finalizar o vídeo, viu? Preste atenção. Então, essa palavra, ela quer dizer muitas coisas. Aqueles que hão de herdar o quê? A salvação. E não é só salvação que quer dizer. O bem-estar, prosperidade. Você precisa de prosperidade? Em que área da sua vida? Porque prosperidade é um conceito. Normalmente se dá o entendimento de prosperidade financeira, mas prosperidade é em todas as áreas. Financeira também, claro. Libertação, você precisa de libertação? Esses anjos, eles ministram também libertação, prosperidade, bem-estar, preservação, segurança. Eles ministram para nossas vidas, tá bom? Eu anotei aqui um comentário da Concordância Strong sobre a palavra sozo, que significa o resgate de Deus que liberta os crentes da destruição e coloca em um lugar de segurança. E aonde esse lugar de segurança? No seu reino, nos céus, tá? A terceira e última palavra para a gente começar a ler versículos e disparar, só fazer comentários. O estudo basicamente é só esse primeiro ponto aqui, depois eu saio comentando e citando versículos, e aí, como diz o ditado, para um bom entendedor, um pingo é letra, tá? A terceira palavra é herdar. Não teve como eu deixar de fora essa palavra. Eles vieram para servir, foi a primeira palavra, depois servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Já falei salvação e herdar. A palavra herdar é a palavra kleronomel, kleronomel no grego, que significa atribuir herança por porções específicas. Então esses anjos, eles ministram esta herança por porções
específicas. E herança, irmãos, é algo que tem que ser reivindicado. Você herda, tá? Mas tem que reivindicar para você tomar posse daquela herança, tá? Então você tem que buscar. Jesus, quando você aceita Jesus, ele te dá o direito de ser curado, de ser liberto, de ser próspero, de estar em bem-estar, de estar em segurança espiritual, em tudo. Mas você tem que buscar o direito. Eu sempre faço essa comparação. Temos a nossa cidade. Reclamamos de um problema na cidade. Tem um buraco lá numa avenida. Tem um problema com a iluminação da cidade. Muitos de nós, às vezes, reclamamos daqui da nossa casa, ou do nosso bairro, da nossa cidade. Ninguém vai lá na prefeitura, ou quase ninguém vai lá, para reivindicar o direito. Arruma aquele negócio lá. No mundo espiritual também é assim. Você tem a herança, você tem o direito, mas muitos de nós temos o direito e não fazemos caso de exercer ou buscar esse direito. É a mesma coisa de eu falar para você, tem milhões em uma conta para você. Eu estou deixando para você. Tá aqui o cartão. Mas você nunca vai lá e saca. Não utiliza o cartão. Do que vai adiantar? É a realidade de muitos crentes. Eles têm o cartão, têm a palavra, têm a fé, mas não exercita. Aí eu volto a falar o que Jesus diz sobre a parábola do homem que construiu a casa na areia e do homem que construiu na rocha. O prudente é aquele que ouve e pratica. Então nós vamos praticar esse entendimento. Então herdar é isso daí, Tem um comentário aqui da Strongs também, que eu peguei assim, Essa palavra é usada em relação aos crentes, acabei de falar, o que a concordância Strong está dizendo também. Os crentes que reivindicam a sua herança terrena e espiritual atribuída pelo Senhor. Consegue entender? Tem que reivindicar, tem que pedir, tem que chamar, tem que determinar. E quando a gente faz isso, os anjos se mobilizam para fazer com que eu e você tomamos posse dessas heranças. Heranças de quê? De cura, de libertação, de restauração, de prosperidade, de tudo. De tudo. Todas as áreas, tá? E aí agora eu vou sair, como eu disse para você, disparando aqui para a gente fazer a oração e abrir essa campanha. Ok? Em Lucas capítulo 7, nós temos a fé do centurião. O centurião disse assim, se tu liberar uma palavra só, aonde o meu servo está, ele vai ser curado. Aonde estão os anjos aqui? Na passagem do centurião. No que ele diz. Ele diz, eu tenho servos, soldados ao meu comando. Eu digo para esse, faz isso, ele faz. Eu digo, vai lá, ele vai. Eu digo, venha cá, ele vem. E eu creio, ele está falando para Jesus assim, eu creio que tu também, Jesus, tem esses soldados, que tu pode enviar uma palavra e o Senhor não precisa se incomodar, o Senhor não precisa fazer nada, eles vão lá. Quando Jesus ouviu aquilo, ele ficou impressionado, impactado, e disse que não tinha encontrado em Israel tanta fé. Em Israel não, em Jerusalém, tá? Tanta fé. O que ele estava querendo dizer? Que Jesus tinha soldados que ele dava um comando. E foi isso que aconteceu. Jesus liberou a palavra, os homens foram embora que estavam trazendo aquela notícia. Quando chegou lá, o homem estava curado. E eles perceberam que foram a mesma hora. Então, há anjos que Jesus manda uma palavra e eles vão lá e curam. Foi isso que aconteceu com o servo daquele homem, tá? Também tem um exemplo de um anjo de cura no tanque de Betesda. João capítulo 5, aquele que movimentava as águas e o primeiro que ali pulava era curado de qualquer enfermidade que tinha. Há anjos de guerra na linhagem de Miguel,
Você vê que eu não vou aprofundar no Miguel, porque todo mundo conhece o Miguel, né? Mas preste atenção, eu anotei aqui um versículo só, que é a resposta de Deus ao rei Ezequias, quando ele ora e pede para Deus uma resposta. Ele levanta um altar, faz ali um propósito com Deus, e a resposta de Deus é o seguinte: Isaías 37, versículo 33, ou 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 homens. Quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Em uma passada só, matou um monte de homens. Imagina isso no mundo espiritual hoje. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Imagina um anjo de tal poder passando e destronando o inferno, o demônio, feitiçaria, bruxaria. É isso que nós iremos viver nessa campanha durante esses 21 dias, tá bom? Deixa eu passar aqui. Nós temos os anjos padeiros, que podem ministrar você aí, agora, neste momento. Padeiros, né? E que trabalham com a culinária. Temos o exemplo aqui de 1 Reis 19, do 5 ao 7. Eu não vou ler, eu vou só citar que é a época que o profeta Elias, ele está debaixo do pé de zimbro, pede a morte, está cansado, está correndo de Jezabel com medo, e daí o anjo acorda ele, toca nele, acorda, profeta. De repente o anjo tinha preparado uma comida e deu essa comida para ele, esse pão, e disse para ele: olha, você se levanta porque a tua caminhada é longa. E o que acontece com o profeta? Ele anda 40 dias e 40 noites. Quem é que trouxe aquele pão, aquela comida para ele? Foi o próprio anjo. Ok? Temos aqui o exemplo também do apóstolo Pedro, que foi tirado da prisão pelo anjo. Esse eu quero ler, tá? Atos capítulo 12, eu vou só ler, e você, só de eu ler aqui, você já vai entender. Atos 12, do 7 ao 11. Eu vou ler aqui na tradução da Bíblia King James atualizada, tá? Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e a sua luz resplandeceu na prisão, a luz do anjo, tá? Então o anjo tocou ao lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. Ele estava dentro da prisão e estava algemado ainda. O povo considerava ele um indivíduo de alta periculosidade, né? Periculosidade. Meu Deus do céu. E aí, olha, o versículo 8. E o anjo continuou a orientá-lo: veste as suas roupas, calça as sandálias. E Pedro assim fez. Disse ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia um fruto de uma visão. Ele não sabia se estava no corpo, se estava fora do corpo, se estava acordado, se estava dormindo. Ele não teve esse discernimento na hora. Todavia passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Sabe o que aconteceu com o portão? Este se abriu por si mesmo. Sabe aquelas coisas de filme, de efeito especial? Aqueles portões de ferro enferrujado, e só de você se aproximar ele se abre assim, sem colocar chave, sem nada, como se fosse nos dias de hoje aquelas portas automáticas, só que um portão enorme. Foi assim que aconteceu. Pedro olhou assim: meu Deus, está abrindo automático, só da presença do anjo. Então nós temos aqui o anjo que traz livramento, que abre portas, que tira a gente de cadeia. Meu Deus do céu, né? E aí o portão abriu e eles passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo se afastou dele.
foi quando Pedro caiu em si, né? Ele voltou, ele despertou. Agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes. E tudo o que o povo judeu tramava, e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Então, para dar livramento, imagina você orar, liberar uma palavra e o anjo tirar o seu filho da boca de fumo, da casa de prostituição, o marido, não sei, alguém. Isso pode acontecer. Eu estou te dando exemplo bíblico aqui. Eles podem fazer isso, os anjos ministradores. E por fim, eu quero falar aqui sobre os anjos dos Salmos 91. Chegamos neles, tá? Salmos 91, versículo 11 e 12. Diz assim, ó: porque aos anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com os seus pés em alguma pedra. Esses anjos, eles têm uma ordem específica. Eles são anjos de guarda, tá? Então nós temos aqui, ó, porque aos seus anjos ele dá uma ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os caminhos. Essa palavra guardem, ou guardarem, ou guarda, é a palavra hebraica chamar. Chamar significa guardar, proteger, vigiar e colocar em segurança. O que mais é interessante aqui e é importante da gente entender é o que eu sempre digo para os irmãos aqui, o sentido figurado da palavra. O sentido figurado da palavra chamar, anjos de guarda, coloca essa ideia, anjos de guarda. O sentido figurado, o que é o sentido figurado de uma palavra? É aquilo que o autor está pensando na hora que ele está escrevendo. Qual é o quadro mental? Qual é a imaginação? Qual é o pensamento que ele tem na cabeça dele para ele falar? Uma coisa é eu falar, por exemplo, estou com essa câmera aqui. Eu estou com a câmera de filmar na mão. Que tipo de câmera? Que cor é a câmera? Quanto tempo ela grava? Então é isso que às vezes no texto fica implícito. Mas quando você tem o sentido figurado, traz mais informações sobre aquele texto. Então o sentido figurado da palavra chamar significa pajem de arma. O que é um pajem de arma? É o mesmo que também tem uma outra palavra, escudeiro. Escudeiro fica mais fácil, né? Mas o que é o pajem de arma? O pajem de arma, irmãos, como a rainha da Inglaterra, tem aqueles homens que andam com aquelas armas antigas assim, com aquele chapelão engraçado, né? Eles ficam do lado. Aonde a rainha vai, ele vai. Aonde ela pisar, eles estão. Porque eles são guardas-costas. Eles estão ali para fazer a segurança. Tá? E esses tipos de anjos, eles só andam ao lado de nobrezas. Olha como você é especial para Deus. Ele coloca pajem de armas. Existem anjos que são pajem de armas. São escudeiros, são guarda-costas. Eles estão aí ao seu lado porque você é especial. Lembra do início. Para que eles servem? Hebreus capítulo 1. Eles vão ministrar, eles vão servir você. Porque você é o que está aí com o direito de receber a salvação, de herdar a salvação. Então, automaticamente, quando você reivindica o direito da salvação, que eu disse para você que não é só a vida eterna, é uma série de coisas. É um pacote da salvação. Por exemplo, não é errado você falar, Deus me salvou do mal, Deus me salvou de uma enfermidade, Deus me salvou deste mundo e me levou para o céu. São coisas que têm tudo a ver com essa palavra salvação. Então, esses anjos são anjos especiais, eles guardam você, tá? Para finalizar e a gente orar, nós não temos
o intuito de levar ninguém a fazer uma oração para o anjo. Não oramos para o anjo. Nós damos comandos. Por quê? Porque Jesus disse que se a gente crer, faríamos obras maiores do que ele fez. E uma vez Jesus, você lembra, né? Ele, quando estava sendo preso, Pedro pegou a espada, cortou a orelha de Malco e Jesus falou assim para ele, não precisa me proteger. Se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos para me proteger. É anjo, viu, irmão? Uma legião é de 2 a 6 mil anjos. Se a gente colocar ali na totalidade, são 72 mil anjos. Olha, lembrando que um só, lá no Antigo Testamento, como eu li para você o livro de Isaías, um só matou 185 mil. Jesus está dizendo, se eu quiser, eu peço 72 mil daqueles lá que mataram 185 mil em uma passada só. No outro dia, quando acordaram, estava só os cadáveres, só os corpos. Você não precisa me proteger. Eu tenho essa guarda, mas eu tenho que me deixar ser preso para cumprir as profecias. Então, preste bem atenção no que a gente vai falar para você aqui agora. Nós não adoramos anjos, nós não acendemos vela, nós não fazemos oração para anjo. Anjo a gente dá comando, sabe por quê? Porque dentro desse pacote de herdar a salvação, quando nós aceitamos Jesus, temos a comunhão com Ele, começamos a trilhar um caminho de obediência com Cristo, Ele nos convida. Depois você lê Efésios capítulo 2. Nós que vivemos no mundo desgarrado, afastado, e agora estávamos mortos nos nossos delitos. Aceitamos Jesus, reconhecemos Cristo, cremos que Ele é o ungido. Ele nos ressuscita e nos faz assentar-se nas regiões celestiais em Cristo. E assentar é a posição de governar. Paulo também diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O co-herdeiro é aquele que herda junto. Um co-herdeiro, ele herda a mesma porção que um filho legítimo tem. Nós somos filhos adotados, recebemos o Espírito de adoção, o Espírito Santo. Mas quando a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros, nós temos a mesma herança. E neste pacote desta herança, se Jesus tem autoridade sobre os principados, nós como igreja também temos, você também tem. Então, se para o seu filho ele liberaria 12 legiões de anjos, para você também é o mesmo direito. Então você, nesta campanha, você vai se portar como um filho. Não é um adorador de anjo, é um filho que se assenta para governar sobre os anjos e diz, fazem isso, fazem aquilo, você vai dar, nós iremos dar comandos. É isso que eu quero falar para você. Ok? E para endossar isso, eu quero ler aqui para você Colossenses capítulo 2, versículo 18, que diz assim, não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto aos anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. O que mais tem hoje, isso aqui vale até uma pregação, o que mais tem hoje é pessoas com visões, é porque um anjo me revelou que eu tenho uma espada, que não sei o quê, e pá, e fica aquela idolatria por um objeto, por alguma coisa. Isso é outro assunto, tá? Trata-se, pois, de uma pessoa que não está unida à cabeça, que é Cristo, tá? A partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos juntas, efetuam o crescimento concedido por Deus. Então,
Não vem com esse pretexto de culto aos anjos, não. Culto é prostrar-se e adorar a anjo. Não fazemos isso. Por fim, Apocalipse, versículo 22, versículos 8 e 9, diz assim, ó: E eu, João, sou aquele que vive e ouvi estas coisas. E havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que as me mostrava. Prostrei para me adorar, para eu adorá-lo. E disse-me, o anjo disse para João, ó: olha, não faças tal, porque eu sou um conservo. Aí reforça o que está lá em Hebreus capítulo 1, no começo do vídeo. Eu sou um conservo. O que é um conservo? Eu sou o pedreiro e tenho auxiliado o pedreiro, o servente. Eu sou o teu servente. Você não tem que me adorar. Eu sou apenas um cooperador. Eu estou ali para te ajudar. Eu sou um conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, tá? E de todos aqueles que guardam a palavra deste livro. Não é só do apóstolo, não é só do profeta, é de todos os que guardam as palavras desse livro. Aí sabe o que ele diz no final, o anjo? Adore a Deus. Então, anjo não é para ser adorado, ok? Não é para se prostrar e adorar. Você dá comandos. Marcou o joinha, o gostei, o like? Então eu quero convidar você agora, você que quer participar, ficou aqui até o final do vídeo e quer participar dessa campanha. Nós vamos abrir essa campanha. E logo após essa oração, eu vou te dar aqui mais algumas instruções de como vai funcionar a campanha. Mas vamos orar. Diga assim comigo, ó: Senhor Jesus, eu inicio aqui um propósito de oração. São 21 dias de oração, dos quais eu quero que o Senhor dê uma ordem, liberando agora anjos ministradores para me ajudarem nas batalhas, nas guerras que eu enfrento na minha vida, na área amorosa, na área financeira, na saúde, na família, entre os familiares, no ministério. Senhor, em todas as áreas. Eu creio na Tua palavra. Eu creio que ao longo deste exercício de fé em oração, o Senhor vai me honrar e vai me abençoar. Senhor, traz agora a manifestação da Tua glória. E eu creio que estes anjos já estão agora disponíveis. E quando eu liberar a palavra durante esses dias de oração, haverá milagres. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, preste atenção, ó. Primeira coisa que você vai fazer, você vai vir aqui nas descrições desse vídeo. Se você está assistindo esse vídeo depois do dia 11, preste atenção, dia 11 de maio de 2022. Você vai ver aqui nas descrições, está escrito assim, ó, playlist desta campanha. Aí está entre parênteses, anjos ministradores, ok? Vai ter um link grande na frente. Quando eu posto o primeiro vídeo, eu já crio a playlist. Então, talvez se você está assistindo e ainda não foi postado os outros vídeos, tá só esse vídeo. Mas pode ser que se você está assistindo depois dessa data que eu disse, já está ou todos os vídeos ou uma boa parte dos vídeos. Então, clica aí já
para você conferir. Se você estiver assistindo depois, pode ter certeza que tem mais vídeos. Por que eu falei do dia 11? Porque neste momento que eu gravo esse vídeo, hoje é dia 3/5/2022. Eu estou dentro de um propósito de jejum, de um voto, de uma campanha que eu estou fazendo com alguns irmãos aqui do canal, que é o voto da elevação. Então é muito pesado para mim gravar as orações por causa do jejum, que é bem forte. E eu não quero entrar em detalhes porque talvez já até passou. Você está ouvindo isso. Mas até o dia 11, ou seja, nós temos mais de uma semana aí, eu vou postar esporadicamente um vídeo ou outro. Mas a partir do dia 11, se eu tiver já lançado mais um, né, quer dizer, outro, 3 ou 4 vídeos, ou talvez nem mais um, só esse do estudo. Independente disso, no dia 11, nós vamos começar a postar todos os dias, até completar 21 vídeos, 21 orações. Eu estou lançando esse vídeo antes, que é para você me ajudar, compartilhando com pessoas e chamando as pessoas para essa campanha. E aí o que acontece? Se você está assistindo antes, você pode ir compartilhando e chamando as pessoas. Dia 11 o apóstolo vai começar a postar todos os dias, então você vai caminhar. Você vai seguir juntamente conosco, tá bom? E se você desejar, é opcional, não é obrigatório. Fazer um voto com essa campanha, com esse propósito, um voto financeiro, um voto de gratidão pelas bênçãos que você vai receber ou até mesmo no final da campanha. Recebi um milagre, recebi uma bênção e quero ser grato, quero honrar com o voto. Seja qualquer valor, faça, porque isso expressa uma linguagem no mundo espiritual. A oferta, ela fala no mundo espiritual, tá bom? Mas é opcional, ok? Ou até mesmo você quiser nos abençoar com a oferta voluntária, com o voto que você tem, ou quer se tornar até um dizimista do nosso ministério. Fique à vontade. Eu vou finalizar esse vídeo e vou deixar você aqui com a vinheta, caso você queira abençoar o nosso ministério. Abençoar talvez até por essas informações que eu passei para você. Fui muito abençoado neste vídeo. Ouvi aqui muitas verdades espirituais e saio daqui edificado. Quero honrar, quero abençoar, quero selar essa palavra na minha vida. Fique à vontade, tá bom? E que Deus abençoe você. Fique aguardando aí que nós iremos postar o vídeo. Deixa o sininho ativado para você receber a notificação deste conteúdo, tá bom? Marca o joinha, gostei, compartilhe e até o próximo vídeo. Seja um mantenedor desse ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta, seu dízimo nas contas bancárias ou através do Pix. Pix Bradesco 62 984 93 3100 é celular. Pix Banco do Brasil, Pastor Eliseu Lustosa 2 @gmail.com. Pix Caixa Econômica Federal, Pastor Eliseu Lustosa @gmail.com, ou através das contas bancárias. Banco Bradesco, agência 3756, conta corrente 86390, dígito 4. Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4. Em nome do Eliseu Lustosa da Silva. Conta da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta corrente 36760, dígito 5. Conta poupança da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3. E se você quiser fazer pelo PayPal, é pastoreliseulustosa@gmail.com. E se você que mora fora do país,
Você pode estar enviando pelo Western Union, pode estar enviando o comprovante no WhatsApp 55 62 984 93 3100. Desde já, agradecemos a sua contribuição e que Deus te abençoe.